Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Rapaz agride a companheira e é morto a bala no bairro da Várzea. Morre no Restauração jovem baleado em Nova Descoberta. Homem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Ciclista morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. Rapaz assassinado a facada durante uma briga em Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes. 15 de maio de 2023. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Final de semana bastante violento no estado de Pernambuco. Nas últimas 48 horas foram registrados 25 assassinatos. 11 crimes ocorreram no interior e 14 no Grande Recife. Ocorreram assassinatos em Campo Grande, na Torre, Mogi, Brejo do Ibiribe, no bairro da Várzea, Areias, Arthur Lundgren, 2 em Itamaracá, 2 no bairro da Mangueira e 3 em Jaboatão dos Guararapes. Bastante violento final de semana em Jaboatão dos Guararapes. Vigilante é morto após trocar tiros com policiais militares em Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. O acidente aconteceu na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Mogi, zona oeste do Recife. De acordo com a polícia, o motorista do carro avançou o sinal vermelho. O motociclista não teve como frear e bateu violentamente no veículo. Davi Matheus Mendonça de Oliveira, de 21 anos, que pilotava a moto, morreu no local. Uma mulher que estava na garupa ficou ferida e foi socorrida para um hospital do Recife. Já o motorista do veículo, que provocou o acidente, fugiu do local, mas foi seguido e localizado minutos depois. Segundo testemunhas, ele estaria com sintomas de embriaguez e foi preso por policiais militares e levado para a central de plantões da capital. A Polícia Civil informou que o motorista de 32 anos foi autuado pelo acidente de trânsito com vítima fatal. Davi Matheus morava e trabalhava numa fábrica de estofados no bairro do Ibura. O pai dele, Paulo Oliveira, disse que o filho estava levando uma amiga quando sofreu o acidente. Ele estava sentindo o esporte, né, ali, para deixar uma amiga. Eu fiquei sabendo pelo um amigo dele. Ligou para mim, como eu, coração de pai, o amigo dele não é de ligar para mim, e principalmente nesse horário eu já senti aquele baque, já sabia que era coisa ruim e foi o que deu. Ele falou que ele estava acidentado lá na Abdias de Carvalho. Um cara desse tem que estar atrás das grades. Além de estar embriagado, ele avançou o sinal e ainda se evadiu do local, sem prestar socorro à vítima. Só aí tem 3 crimes. Inclusive eu fiquei sabendo que esse rapaz que fez o crime, porque isso não foi um acidente, isso foi um crime, ele tem um alto poder aquisitivo. E a gente sabe que aqui no Brasil o que prevalece mais é a questão financeira, entendeu? Aí a gente, como é mais humilde, pessoa mais humilde, a sociedade às vezes nem escuta, entendeu? Eu queria que isso não fosse ficar impune, porque hoje foi meu filho, amanhã pode ser o seu, o outro, o seu parente, e não pode ficar impune, tem que punir, feito os outros países, pune, e indiferente que seja rico, seja pobre, a lei é para todos. O corpo de Davi foi sepultado no cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Aí, uma imprudência de um motorista causou a morte de um motoqueiro. Adúlcio Lucena falou sobre este caso. Agora sim, vamos voltar com Adúlcio Lucena, agora sobre o caso do vigilante que foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares em Barra de Jangada. É com você, Adúlcio. Com um homem de 52 anos de idade foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 12. Segundo a Polícia Militar, a vítima estaria efetuando disparos no bairro e por isso uma guarnição da PM foi acionada. Quando os policiais militares chegaram ao local, o homem estaria com a arma na mão e teria atirado contra o efetivo. Ainda de acordo com a polícia, os policiais revidaram e deram ordem de parada. O suposto vigilante teria corrido para o interior da empresa, mas foi atingido e caiu. Os próprios PMs ainda socorreram o homem para a UPA de Barra de Jangada, mas ele não resistiu. Alguns moradores da área, que preferiram não serem identificados, disseram que ouviram muitos disparos.
Muitos tiros, foram para mais de 50 tiros. Eu estava na minha residência. Eu contei, assim, por alto, foram mais de 60 tiros. Parecia uma zona de guerra. De uma hora para outra, aconteceu os tiros. A polícia chegou, carro para cima e para baixo de polícia. Eu pensei até que era uma briga de traficante, possível não, se foi o vigilante, se foi a polícia, só sei que foi muito tiro. Ficou tudo abalado aqui, ficou tudo chocado. Minha mãe tem 82 anos, ficou abalada. E não viu quem foi. A equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP foi acionada para a ocorrência e deu início às investigações. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de homicídio decorrente de intervenção policial. As investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do caso. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. E não esqueça, me acompanha aí no Instagram, tá certo? @Eliel Alves, o apresentador. Alisson Alan da Silva de França, de 21 anos de idade, ex-presidiário, foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Palmares, no bairro do Hortolândia, em Paulista, por elementos desconhecidos. Socorrido no Hospital da Restauração, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele estaria cometendo furtos em uma escola. Vânio Vinícius da Silva Barros, com 19 anos de idade, cabeleireiro, residente na rua 13, bairro Caíque, em Vitória de Santo Antão, foi assassinado com disparos de arma de fogo na segunda travessa Professor Félix Paiva, no bairro Água Branca, em Vitória de Santo Antão. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele estaria traficando drogas e já havia sido apreendido quando de menor idade. A jovem Dayana Maria Cabral, de 19 anos, residente na rua A, travessa da rua C, em Caruaru, no Agreste do Estado, foi assassinada com disparos de arma de fogo na rua Cônego Luiz Gonzaga, no estacionamento de ônibus da Feira da Sulanca, lá no bairro Nossa Senhora das Dores, em Caruaru. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ela seria viciada e traficava drogas, por sinal, estaria endividada. O corpo dela foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi encontrado morto, amarrado e amordaçado na rua Hélio Brandão, pertinho do Hospital do Idoso, no bairro de Areias, bem no rio Tegipió. O cadáver foi retirado do rio pelos policiais do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adrian Rafael da Silva Martins Leite, de 16 anos, residente na rua Ilka Machado, em Nova Descoberta, zona norte do Recife, foi assassinado a bala em uma escadaria localizada na rua Dona Anitta, lá em Nova Descoberta. Crime praticado por 2 elementos desconhecidos que, segundo informações, seriam de menor idade, e ainda informações dão conta de que o crime pode ter ligação com as drogas e que ele seria usuário. O corpo foi encaminhado ao IML. Fabiano Francisco Barbosa, 43 anos, residente na rua Darcy Melo, no bairro da Caixa d'Água, em Olinda. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo, aliás, foi faca peixeira. Ele foi morto a facadas na penitenciária Agroindustrial São João, na antiga Pai, em Tamanacá, quando ele estaria vigiando a escola Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, justamente no complexo prisional do Curado. E o suspeito Iago Leonardo Bezerra dos Santos, de 20 anos de idade, que, segundo informações, o Fabiano estava interessado aí em manter relações com o Iago e teria tentado estuprá-lo. E daí o Iago cometeu o crime e foi encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. E o corpo de Fabiano Francisco Barbosa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Isaías Vicente de Lima, com 50 anos de idade, residente na rua Sumo, bairro Manaçu, em Jaboatão dos Guararapes, foi assassinado com disparos de arma de fogo no local de trabalho dele, uma oficina de pintura de automóveis localizada na rua Judô, lá em Manaçu, ao lado da Assembleia de Deus. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram o crime, cujos motivos são desconhecidos.
Gabriel Leandro Santos da Silva, de 24 anos de idade, residente na Rua Horizontina, no bairro da Mangueira, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Padre Teófilo, no bairro do Bongi, crime de autoria e motivos desconhecidos. Davi Borges de Lima, de 34 anos de idade, residente na Rua Bernadette Xavier Gomes, que fica no bairro da Mangueira. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Rua Doutor Arsênio Tavares, lá na Mangueira, por 3 homens em um carro preto, veículo não identificado, levado para a unidade de pronto atendimento Alpa dos Torrões. Davi Borges de Lima não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Alamis Arthur Atanásio do Nascimento, um foragido da penitenciária agroindustrial São João, Antiga Praia, Itamaracá. Ele foi assassinado na Rua João Limoeiro, na Travessa do Alto da Mata, em Dois Irmãos, na própria residência dele. Ele foi morto por 2 homens desconhecidos, mas que se diziam policiais. A esposa do rapaz estava em casa, presenciou tudo, e o corpo de Alamis Arthur Atanásio do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rapaz agride a companheira e é morto a bala no bairro da Várzea. Morre no Restauração jovem baleado em Nova Descoberta. Homem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Ciclista morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. Rapaz assassinado a facada durante uma briga em Campo Grande. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz agride a companheira e é morto a bala no bairro da Várzea. O Birajara Florencio Tenório de França, com 30 anos de idade, residente na Rua Patrocínio, no bairro da Várzea. Ele foi assassinado com disparos de residência na própria residência, disparo de arma de fogo na própria residência, por um elemento desconhecido. Mas momentos antes, segundo informações, ele havia chegado em casa e agredido a companheira dele, que correu, saiu de casa e foi se abrigar na casa da mãe dela. Em seguida, o Birajara Flávio Tenório de França foi surpreendido por um homem desconhecido que invadiu a casa dele e o matou a bala. Morre no Restauração jovem baleado em Nova Descoberta. Diógenes Souza da Silva, 24 anos, residente na Rua da Amizade, no Brejo de Beberibe. Ele foi assassinado a bala quando conversava com alguns amigos no bairro de Campo Grande, no córrego da Cocada. Aliás, ele estava conversando com amigos no campo do Fluminense. Esse campo fica no córrego da Cocada, em Nova Descoberta, e aí elementos desconhecidos invadiram lá o campo e meteram bala contra ele. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento Alpa de Nova Descoberta, em seguida removido para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, e de acordo com informações, ele seria muito mulherengo. Homem assassinado a tiros em Nova Descoberta. Carlos Alberto Dias Ursulino, com 41 anos de idade, conhecido como Careca. Ele havia pego uma motocicleta emprestada de um amigo e, ao passar na rua Grijalva Costa, no córrego do Eucalipto, no Brejo de Beberibe, ele foi assassinado a bala, vários disparos de arma de fogo, lá mesmo em Nova Descoberta. Segundo informações, ele possuía uma ficha criminal. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Estão ligados com a gente aqui na Rádio Jornal Rubens e todo o pessoal lá da Areinha no Pina. Rubens, inclusive, neste momento, está indo fazer hemodiálise. Se o motorista está ligado com a gente também, o Ademir, motorista do carro da Prefeitura do Recife. Ademir, que mora no bairro do Jordão.
Alisson da Rua 48 em São Lourenço da Mata ligado com a gente, Gorete de Casa Amarela, Fábio Henrique, Marli Antônia Feitosa de Itabaiana, Eduardo Nobreira de Belém de São Francisco, Nadege mora na Rua Aracatiara, no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife. Também ligados com a gente, o professor Rivaldo de Abreu Lima, o pai dele, seu Pedro Tempero do bairro Nobre Paulista, Paroca da Carne, Gordo do Carneiro e Índio do Alicate, no centro em Abreu Lima. Valdir do Bar do Atlético, em Ouro Preto, Olinda, sintonizado também com a gente aqui na Jornal. Na Orla do Janga estão lá, Naldo da Batata Frita e Manuel do Coco, pertinho do Boteco do Caranguejo, e também da Arena Clécio e Lúcio, filho de Dona Célia, que também está ligada com a gente. Nelson Diniz mora no terminal de ônibus de Palmarelo, a mãe do Nelson, Dona Marisete, no terminal do Jardim Brasil, e as tias do Nelson Múcia de Candeias e Marisa de Casa Caiada. Marisa, que é mãe de Marcílio, que trabalha na Caixa Econômica Federal no Janga. Marcílio e a esposa Sandra residem no Jardim Atlântico, e o casal também ligado com a gente. Carlos do Relógio e o pai dele, Caboré, moram lá e trabalham no mercado de Camaragibe. No Vasco da Gama, o delegado José Antônio, o filho, o comissário Zezinho, com a esposa Jerusa. Na Rua Bucari, no Morro da Conceição, Max do Mercadinho, seu Lu da Barraca e Ailton, o Ita Cabeleireiro. E no início do Janga, também na orla ali, o personal trainer e professor de educação física Birubiru e os alunos lá, entre eles o subtenente Murilo, ex-rádio patrulha. Isso mesmo, Barbosa, o Decão da farmácia, está sintonizado com a gente em Gravatá. Júlio Jefferson Melo dos Santos, de 29 anos, aliás, completou antes de ontem 29 anos o Júlio. Ele foi assassinado a bala na estrada do sítio Mocó, em zona rural de Itacaimbó, à margem da BR-232. Foram 3 homens em um carro Toyota Corolla branco que cometeram o crime. Manuel dos Santos Oliveira, jovem com 22 anos de idade, residente na Rua 4, na Vila das Flores, em Cabrobó, foi assassinado a golpes de faca peixeira, margem da BR-428, lá em Cabrobó, por uma mulher, Maria Cícera Vieira da Silva, de 23 anos de idade, que foi presa em flagrante. Ela ainda tentou se desfazer da faca, jogando-a em um morro de areia. O corpo de Manuel dos Santos Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Elias Nunes da Silva, um idoso com 63 anos de idade, foi assassinado com um disparo de espingarda no abdômen em terra do sítio Cipó, em Caruaru, no Agreste do Estado, por um tal de Johnny. E segundo informações, Zé Elias, o rapaz que morreu, possuía uma plantação, e o Johnny, uma burra, uma jumenta, e daí essa burra sempre invadia lá a plantação e destruía tudo. Daí houve essa confusão aí e o Johnny acabou assassinando José Elias Nunes da Silva, que ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Bruno Ricardo da Silva Santos, de 27 anos de idade, residente na segunda travessa da Boa Vista, em Joaquim Nabuco, foi assassinado a golpes de faca, uma facada durante uma briga na praça 19 de agosto, lá em Joaquim Nabuco, por um elemento desconhecido. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. Juan Henrique Rodrigues, jovem com 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Eloy Pereira de Andrade, no bairro Maracujá, no centro, em Trambé, e também por um elemento desconhecido. O local onde aconteceu o crime é usado como ponto de tráfico de drogas. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Sebastião Martins dos Santos, 48 anos de idade, residente no sítio Boa Vista, zona rural de Altinho, foi assassinado a facadas na própria residência pelo elemento José Teixeira de Andrade, 57 anos de idade, que foi preso em flagrante. E em Altinho aconteceu mais um assassinato. A vítima, um rapaz que não possuía documento de identificação. O rapaz foi morto com tijoladas na rua projetada, loteamento Novo Altinho. Crime de autoria e motivos desconhecidos. José Amaro da Silva, 43 anos, funcionário da prefeitura em São José da Coroa Grande, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua Abreu do Una,
em cima da caixa d'água, na proximidade da caixa d'água, lá em São José da Coroa Grande. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. O combeiro Heraldo Doido, do Alto do Bigode, em Paulista, está aniversariando. O subtenente Almeida, o Subão, do primeiro BPM, vizinho de Gilson, no depósito na rua Vietnã do Norte, em Pau Amarelo, Paulista. E agora o aniversariante da MER-PPM-BM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando hoje o tenente Paulo José da Silva. José Fábio dos Ângelos Silva, jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo e o corpo encontrado já em decomposição em terra do sítio Conceição de Cima, na zona rural de Cachoeirinha. De acordo com informações, ele havia sido arrastado da residência dos pais dele e executado. Esse crime aconteceu no dia 12, na sexta-feira, e somente ontem o cadáver foi localizado. Os caras, quando pegaram ele lá, ouviram quando os criminosos disseram: foi você que matou o senhorzinho, não foi? E daí arrastaram ele de casa para a morte. Morreu ontem no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, o trabalhador rural Aelson Ferreira Zumba, de 55 anos de idade. Ele foi a vítima de um acidente de motocicleta. Ele estava de moto, bateu em um cavalo, aliás, foi um caminhão que bateu nele. Isso aconteceu no sítio Várzea do Barro, na zona rural de São João, no Agreste do Estado. E daí ele estava internado no Hospital Regional do Agreste, o Aelson Ferreira Zumba, de 55 anos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Romero José da Silva, de 35 anos de idade, foi baleado na Rua 2, no bairro Mário Bezerra, em Vitória de Santo Antão, por elementos desconhecidos e levado para o Hospital João Murilo. Um adolescente de 17 anos foi baleado na Rua Alcides Arquedas, no bairro Santa Rosa, em Caruaru, por um desconhecido e levado para o Hospital Regional do Agreste. Rivonaldo Batista dos Santos, 40 anos, foi agredido a facadas na Rua Amélia Maria Xavier, na Vila Santo Agostinho, em Santa Cruz do Capibaribe, por Jordão de Moura Almeida, que foi preso em flagrante. E a vítima foi levada para o hospital local. Um homem foi preso após ameaçar de morte a própria mãe na Rua 3, bairro Santo Antônio, em Carpina. Marcelo Monteiro da Silva negou as ameaças, mas foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos. Heraldo Monteiro de Azevedo Filho, 26 anos de idade, este pedalava uma bicicleta e foi agredido a facadas na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, por um elemento desconhecido com ferimento nas costas. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ciclista morre baleado no bairro do Cajueiro Seco. João Gabriel dos Santos Damascena, conhecido por Fiel, ele pedalava a bicicleta ontem à noite pela Rua Rainha Virtuosa do Rei, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, quando foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos. E atenção! Rapaz assassinado a facada durante uma briga em Campo Grande. Wanderson Iraquitan da Silva, de 37 anos, foi agredido a facada durante uma bebedeira no bairro de Campo Grande por um elemento desconhecido. Levado para a Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto, o rapaz não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.
O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.